Porque para resolver equações de primeiro e de segundo grau, inequações, você precisa entender como funciona uma equação do primeiro grau, tá? Então lembre-se daquelas regras básicas, né? Onde você tem a igualdade, que nesse caso vai ser um símbolo de maior ou de menor, maior igual, menor igual. Você transportando um certo valor, expressão, de um lado para o outro, você troca de sinal. Isso por quê? Porque se você faz uma operação de um lado, do outro lado também tem que acontecer, tá? Então, se eu somo 2 aqui, tem que somar 2 do outro lado também. Tudo bem? Então, ó, eu trouxe aqui um exemplo para a gente entender. Ó. Ele pergunta o seguinte: quais são os resultados naturais? Naturais por quê? Está falando do conjunto dos números naturais, que é aquele n, assim, ó, com letra grega. E os naturais, gente, são todos os números a partir do zero, mas que não incluem nem números decimais, nem números negativos. São os primeiros números que a gente aprende na escola, né? Ó, 0, 1, 2, 3, até o infinito positivo, tá certo? Então, números naturais, quando a gente quer só resultados naturais, então é de 0 para frente, tudo bem? Na inequação a seguir, ó, é uma inequação, ó, não é uma igualdade aqui, tem aqui um maior que, então nós queremos valores que esse lado esquerdo acabe se tornando maior que o lado direito. E como é que a gente faz isso? Resolve como se fosse uma equação, tudo bem? Então nós vamos colocar aqui ó, como se fosse uma equaçãozinha do primeiro grau. Aqui desse lado nós vamos colocar tudo de um lado só, aquilo que tem o x como sua parte literária, né? Então, ó, se aqui tem mais, aqui tem 4x, então é mais conveniente eu jogar esse 2x para o lado direito. Eu sei que é de costume da gente sempre colocar do lado esquerdo a letra, do lado direito os números, mas para ficar mais fácil e fugir de muito número negativo, a dica que eu te dou é essa, ó. Olha o lado que tem mais x, vamos dizer assim, né? Mais valores com x e joga as letras tudo para esse lado, né? Então eu vou jogar o 2 aqui, ó, para o lado direito e nesse caso o 38 é que vai vir aqui para o lado esquerdo, tá certo? Então vai ficar assim essa equação. Vamos puxar tudo isso aqui para cá, ó. No meio, a gente vai ter aqui o sinal de maior, vai ser mantido, tá? Até o final. E aí, ó, do lado esquerdo, quem é que ficou, né? A gente vai deixar os números dessa vez, né? O menos 18 já estava aqui. E o menos 38, que vai vir, né, de presente, ele vai vir aqui, ó, somando. Então, mais 38. Já do lado direito, como eu resolvi colocar tudo para lá, os números ligados às letras, nós temos aqui o 4x e o 2x vai vir subtraindo aqui para esse lado, tá bem? Então, observe aí quais foram as trocas, tá? Porque o 2x foi para o lado direito e o menos 38 veio para o lado esquerdo. Vamos resolver aqui essa inequação aqui, mantendo esse sinal aí de maior que eu fiz aqui bem grande, né? Então, continuando aqui com maior que. Menos 18 mais 38 vai dar 20. Isso porque, imagina, você está devendo 18 e aí você tem 38 para pagar. Então, vão te sobrar 20. 4 menos 2 aqui vai dar 2. Então, 2x é igual a 20. Deixando o x sozinho, ele vai passar ali dividindo 20. Vai ficar assim, 20 dividido para 2 é maior que x. Então, dividindo vai ficar 10 sendo maior que x. Tá? E antes que você já saia marcando, né, as alternativas, uma dica de interpretação é você reler a pergunta de novo. Tá? Mas veja só, 10 é maior que x também pode ser escrito como x sendo menor do que 10, tá? É só você espelhar. Lembra que a gente só vai mudar de posição esse maior que e menor que se a gente espelhar toda a equação ou multiplicar ela por menos 1. Caso contrário, a gente não muda, tá? A gente manteve aí toda na nossa inequação. Só que agora no final da interpretação a gente pode chamar que 10 é maior que os valores possíveis para x ou que x é menor, né, que os valores menores que 10 é que pertencem ao x, tá? Então veja só, antes de marcar, vamos dar uma lida de novo na pergunta para ver se satisfaz a nossa resposta, né? Ó, a gente conseguiu aqui que x tem que ser menor do que 10. E temos alternativa para isso, né? Só que lembra que ele pergunta ali em cima quais são os resultados naturais. Seria apenas x menor que 10 se a gente estiver falando dos números reais. Então, todos os números reais menores do que 10. Positivo, negativo, decimal, fracionário, tudo isso no mesmo conjunto. Mas ele só quer os números naturais. Por isso, a resposta é aqui, a letra E. Ó. Nós temos aqui todos os valores naturais que são menores do que 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Né? E o 10 não está incluído, tá vendo? Porque o sinal de menor não está com aquele tracinho mostrando que é menor e igual a 10. Tudo bem? Mais uma dica para a equação do primeiro grau. Eu trouxe aqui mais uma situação em que a equação não está aparecendo, tá? Você vai ver questões assim também, onde nós temos um texto e desse texto nós vamos interpretar se é uma equação ou uma inequação, tá? Então vamos entender aqui, ó. Ana tem 2 vezes a idade que Maria terá daqui a 10 anos. Entretanto, a idade de Ana não supera, ó lá, não supera o quádruplo
da idade de Ana. Então, na idade de Maria. Então, se a gente for chamar aí, ó, de A e M, para ficar mais simples, né? A gente sabe, ó, que a idade de Ana não supera, ou seja, é menor que a idade de Maria. O quádruplo da idade de Maria, perdão. Então, nós temos essa inequação e também temos aqui a primeira parte, né? Ó. A primeira parte diz assim que Ana, esse A aqui, certo? É igual, ela tem, né? Ela tem 2 vezes a idade de Maria, que Maria terá daqui a 10 anos. Então, será 2 vezes M mais 10. Por quê? Porque ali, ó, ela está dizendo que é 2 vezes o que Maria vai ter daqui a 10 anos, né? Maria mais 10 vezes o 2, tá certo? Como nós dissemos aqui no início, ó, que o A é exatamente menor que 4M, então esse A aqui a gente pode trocar, ó, por 4M, ficando assim, ó, 4M. E aí, ao invés de eu colocar o igual, né, eu vou colocar o menor também, tá? Porque ele diz essas duas coisas. Ó, o 4M aqui, ele é maior que a idade de Ana, tá vendo? Ó, veja a interpretação, como é que a gente lê. A parte aberta fica sempre para o maior. Então, eu posso ler aquela primeira equaçãozinha ali, na equação, que Ana tem uma idade menor que 4 vezes M, ou eu posso dizer também que 4 vezes M é maior que a idade de Ana. Então, 4 vezes M, que eu acabei de escrever aqui de preto, é maior que a idade de Ana. O que é a idade de Ana? A idade de Ana é isso aqui, ó. 2 vezes M mais 10. A gente pode fazer aqui já o chuveirinho, que é a propriedade distributiva, para poder eliminar esse parêntese, né? Então, vamos aqui resolver essa inequação. Porque resolvendo essa inequação, a gente vai saber sobre a idade de Maria, né? Que é a única letra que está envolvida na inequação. Sabendo da idade de Maria, a gente consegue saber algo sobre a idade de Ana, e aí podemos, então, analisar as alternativas, tá? Então, vamos lá. Vou dar um zoom aqui para a gente ver isso com mais detalhes. Tá certo? Espero que esteja dando para ver. Então, vamos lá. Multiplicando 2 vezes M e 2 vezes 10, nós vamos ter o seguinte, que 4M é maior que 2M mais 20, certo? 2 vezes M, 2 vezes 10. Vou passar esse 2M aqui para o lado esquerdo, tá? Ó, dessa inequação, ficando 4M menos 2M é maior que 20. 4 menos 2 vai dar 2, maior que 20. Dividindo ambos os lados por 2, né? Ou então passando o 2 dividindo, como a gente costuma falar, fica assim, que a idade de Maria é maior do que 10, né? O 20 dividido para 2, certo? Então, vou escrever aqui de laranja, ó, o que nós conseguimos encontrar, que a idade de Maria é maior que 10, certo? Maior do que 10, tudo bem? Dito isto, nós podemos agora olhar aqui as alternativas, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Ó, a letra A diz assim: a idade de Ana é maior que a idade de Maria. Bom, a idade de Ana, ela é menor do que 4 vezes a idade de Maria, tá? Então, não dá para provar agora, né? Só se eu trocar ali o M pelo que eu acabei de achar, né? Que é o 10. A idade de Maria é menor do que a idade de Ana. Também não podemos afirmar muita coisa agora, né? A gente só sabe que a idade de Maria é maior do que 10 anos. E se eu trocar aqui M por 10, né? 4 vezes 10 dá 40. Imagina, Ana é menor do que 40, mas não dá para saber quem é maior do que quem, tá? Mas tem aqui uma alternativa, ó, a letra D, perdão, diz que a idade de Maria é maior que 10 anos. Isso nós podemos afirmar com total certeza. Por isso, a resposta correta é a letra D. A idade de Maria é maior do que 10 anos. E a primeira diz o seguinte, ó, a pergunta final é: quantos cadernos deverão ser produzidos, no mínimo, para que o valor arrecadado supere os gastos? Então, ó, ele me dá essa dica de que o valor arrecadado, a arrecadação, tem que ser maior, né? Supere, maior ou igual aos gastos, tá? Os gastos aqui. Então, vamos representar agora as nossas inequações. Escrevendo da seguinte forma, né? Ó, uma empresa que trabalha com cadernos tem gastos fixos. Se você lembra das funções do primeiro grau, né? Toda vez que fala o gasto fixo, é o gasto que não depende, né, de nenhum valor variável. Então, ela fica ali sem letra. Então, é a parte dos gastos, né? Ó, R$ 400 mais um custo de R$ 3 por caderno. Então, R$ 3 por caderno. Vamos chamar os cadernos de X, tá certo? E essa parte é variável, né? Então, dependendo do número de cadernos, vai ser multiplicado por 3. Sabendo que cada unidade vai ser vendida, né? A arrecadação, ó, R$ 11 para cada caderno vendido. X, sendo, então, maior ou igual àquilo ali. Vamos dar um zoom para a gente ver essa equação um pouquinho mais de perto. Então, ela vai ficar dessa maneira aí, ó. 11x tem que ser maior ou igual, tá? Superar, né? Não ter nenhum prejuízo
tem que ser maior ou igual ao meu 400 mais 3x, que são os gastos, tá? Então, vamos agora calcular isso daí. Vamos passar esse 3x, é uma inequação do primeiro grau, então não precisa de estudo do sinal na parábola. Passa o 3x para o lado esquerdo, virando negativo, né? Então, ó, 11x menos 3x tem que ser maior ou igual a 400. 11 menos 3 vai dar 8. Ó. 8x tem que ser maior ou igual a 400. Passando, então, o 8 dividindo, ó, vou terminar aqui ó, a conta. Vai ficar x é maior ou igual a 400 dividido por 8. Então, x será maior ou igual a 400 dividido por 8. Se fosse só o 40 dividido por 8, daria 5. Mas como é 400, nós vamos colocar ali um zerinho também na nossa resposta. Então, tornando-se 50. Então, é necessário comprar, melhor, vender pelo menos 50 cadernos para não se ter um prejuízo, né? A arrecadação superar aí os gastos. Tudo bem?